Oi pessoal, para continuar aqui o que a gente estava falando então sobre o Robert Alex, fazer o videozinho mais curto agora, que o outro ficou bem longo, né? Queria falar rapidinho aqui, no ponto 7.1, 7.2 e 7.3, ele vai falar das características dos princípios. Ele vai dizer que o que importa são os princípios que são válidos, tá? Ele vai dizer que alguma coisa que alguém pode considerar um princípio pode não ser válido. Ele vai dizer, por exemplo, na Alemanha não se admite segregação racial. Então isso não é um princípio válido e não vai ficar ponderando, sopesando isso com igualdade, tá? Então esse princípio está fora do sistema, a Constituição exclui, tá? Então tem que ser os princípios válidos. Isso é bem tranquilo. Segundo, ele vai dizer que os princípios não são absolutos, nem sequer a dignidade. Ele vai falar ali embaixo, na página 111, apesar de que existe um certo alto grau de certeza que em determinadas condições a dignidade prevalece, mas ainda assim ela pode não prevalecer. E ele fala sobre isso aqui na página 113 também. Tá? E, obviamente, outros princípios que prevalecem menos ainda do que a dignidade demonstram que os princípios não são absolutos. Tá? E na página 114 ele tem o ponto 7.3, a amplitude do conceito. Ele vai dizer que os princípios podem ser direitos individuais quanto interesses coletivos, tá? Então ele pode dizer um direito individual, tipo que a gente estava falando, liberdade de expressão, de informação, liberdade de locomoção, direito de ir e vir, o direito ao devido processo, ou pode ser o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, direito ao lazer, direito à previdência, tá? Tudo isso pode ser princípio, tá? Ou seja, pode ser um direito individual ou um direito coletivo, tá? Mas o que importa é a partir do ponto 8, tá? Começa na página 116, se vocês olharem a página 119, vocês vão ver que tem mais um monte de letrinhas de novo, tá? Então, parece ser algo de novo mais complicado, mas também não é. A gente falou então que, na opinião dele, do autor, Robert Alex, se houver um conflito de princípios, a forma de resolver o conflito é fazendo esse sopesamento, que é ver no caso concreto qual princípio deve prevalecer. Só que, se fosse só isso, a gente não estaria muito longe daquilo que o Kelsen falava, né? Porque o Kelsen dizia que se não tiver regra o juiz decide. Aqui eu tenho duas regras e eu digo, juiz, vê no caso concreto, não muda muito, né? Tenho dois princípios, tenho duas normas. O Kelsen não ia considerar os princípios como normas, então ele dizia, não tem norma porque não tem regra, então o juiz faz o que quiser. Aqui eu digo, tem norma, tem princípio, mas juiz faz o que tu quiser. Não mudou muito, só disse que é norma. Tá? Então, ele vai um pouco além. Ele estabelece, no ponto 8, uma espécie de um procedimento para descobrir qual princípio deve ser superior ao outro. Tá? Então a gente vai ver todo esse ponto 8 aqui. Já se deu a entender que há uma conexão entre a teoria dos princípios e a máxima da proporcionalidade. Tá? Esse é o procedimento, ele chama de máxima da proporcionalidade. Tá? Tem que decidir de forma proporcional. Tá? Eu tenho que usar então a tal da máxima da proporcionalidade. Essa conexão não poderia ser mais estreita. A natureza dos princípios implica a máxima da proporcionalidade e essa implica aquela. Tá? Então, se eu tenho princípios, eu tenho que usar a máxima da proporcionalidade. A máxima da proporcionalidade existe porque eu tenho princípios. Afirmar que a natureza dos princípios implica a máxima da proporcionalidade significa que a máxima da proporcionalidade, com suas três máximas parciais da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, decorre logicamente da natureza dos princípios, ou seja, que a proporcionalidade é deduzível dessa natureza. Foi o que eu acabei de falar. Só que ele adicionou aqui, então, as três submáximas ou máximas parciais: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O que é? A gente já vai ver. O Tribunal Constitucional Federal afirmou, em formulação um pouco obscura, que a máxima da proporcionalidade decorre no fundo já da própria essência dos direitos fundamentais. A seguir se pretende demonstrar que isso é válido de forma estrita quando as normas de direitos fundamentais têm o caráter de princípios. Princípios são mandamentos de otimização, a gente falou isso lá no ponto 2, em face das possibilidades jurídicas e fáticas. Tá? A máxima da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, exigência de sopesamento, decorre da relativização em face das possibilidades jurídicas, quando uma norma de direito fundamental com caráter de princípio colide com um princípio antagônico. A possibilidade jurídica para a realização dessa norma depende do princípio antagônico. Para se chegar a uma decisão é necessário com sopesamento nos termos da lei de colisão. Visto que a aplicação de princípios válidos, caso sejam aplicáveis, é obrigatória, e visto que para essa aplicação, nos casos de colisão, é necessário um sopesamento, o caráter principiológico das normas de direito fundamental implica a necessidade de um sopesamento quando elas colidirem com princípios antagônicos. Isso significa,
por sua vez, que a máxima da proporcionalidade em sentido estrito é deduzível do caráter principiológico das normas de direitos fundamentais. Tá? Ele falou que a máxima da proporcionalidade em sentido estrito é o sopesamento em si. É o momento que o juiz vai colocar na balança e ver qual princípio ele entende que deve prevalecer. E isso tu deduz do caráter principiológico das normas de direitos fundamentais. Tá? A máxima da proporcionalidade em sentido estrito decorre do fato de princípios serem mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas. Já as máximas da necessidade e da adequação decorrem da natureza dos princípios como mandamentos de otimização em face das possibilidades fáticas. Tá? Então ele vai dizer que tem uma diferença. Quando eu falo de necessidade ou de adequação, aí depende dos fatos, das possibilidades fáticas. Para demonstrar como a máxima da necessidade decorre do caráter principiológico dessas normas, será utilizada aqui a forma mais simples que um exame de necessidade pode ter. A forma mais simples é esse monte de letra que ele coloca no próximo parágrafo. O fato da máxima da necessidade impor dificuldades adicionais em casos mais complexos pode expor suas limitações, mas nada diz acerca de sua dedutibilidade do caráter principiológico das normas de direitos fundamentais. Tá? Tem uma nota, a nota 86, que ele também explica um pouquinho sobre isso, mas eu não vou ler. A constelação mais simples é caracterizada pela presença de apenas 2 princípios e 2 sujeitos. Tá? Eu tenho 2 princípios e 2 sujeitos. Uma pessoa com princípio 1, outra pessoa com princípio 2. Ela tem a seguinte estrutura. O Estado fundamenta a persecução do objetivo Z com base no princípio 1, ou Z é idêntico ao P1. Há pelo menos 2 medidas, M1 e M2, para realizar ou fomentar Z, e ambas são igualmente adequadas. Tá? O que quer dizer? Quer dizer que ele já passou pela fase da adequação. Se vocês pularem para a página 120, ele vai dizer: em face do que foi dito até aqui, a dedução do exame da adequação não constitui um problema. Se M1 não é adequada para o fomento ou realização do objetivo Z, ou que é requerido por P1 ou é idêntico, então M1 não é exigida por P1. Tá? Traduzindo esse monte de letra que ele coloca aqui. Tá? Ele diz que nessa análise de proporcionalidade que tu faz em relação aos princípios, tu tem que fazer uma análise de adequação, de necessidade e de proporcionalidade em sentido estrito. Primeiro tu faz a análise de adequação, que é ver se a medida, aqui ver se a medida é adequada para o fomento ou realização do objetivo que tu pretende. Vou pensar em exemplos, porque aí facilita, em vez desse monte de letra. Vou pensar em exemplo lá de direito administrativo. A gente quer combater a corrupção na administração. Tá? A gente quer saber que o dinheiro público é bem gasto, que os tributos são pagos e esses tributos são bem gastos. Então, esse é o nosso objetivo Z. Tá? E aí, eu tenho diversas medidas, né? M1, M2, ali são medidas que eu posso tomar para chegar no meu objetivo Z. Que atende a algum princípio. Por exemplo, lá no direito administrativo eu tenho o princípio da impessoalidade, da moralidade. Tá? Então a administração não pode favorecer ninguém, nem particular, nem um servidor. O servidor, por exemplo, tem que ter o mesmo salário, vencimento. A não ser, claro, que tenha um motivo justo. Ele exerce uma função gratificada, senão tem que receber todo mundo igual. Se for uma empresa privada, se for a faculdade privada, uma loja, ela pode pagar quanto ela quiser. Se ela quiser pagar mais para um e menos para outro, ela faz, é problema dela. É uma instituição privada, faz o que quiser com o seu dinheiro. Agora, uma instituição pública não. Ela tem que ser impessoal, tratar todos iguais, não pode ser amiga de ninguém nem inimiga de ninguém, e tem que ter uma certa moralidade, certo? Tem que ter uma conduta justa, uma conduta honesta, não pode ser desonesto. Tá? Então, são princípios que nos remetem à medida que eu falei, combate à corrupção, bom gasto do dinheiro público. E aí eu penso em diversas medidas. Qual é a medida aqui que a gente pode ter pensado? E foi pensada há alguns anos atrás. Vamos colocar no site da internet, da prefeitura, do estado, do governo, de tudo, o salário dos servidores, certo? Vamos fazer divulgação dos vencimentos dos servidores públicos, tá? Essa vai ser a nossa medida. Qual é o objetivo da medida? Que a gente tenha gastos públicos adequados, que o dinheiro seja bem investido, que o cidadão possa controlar o investimento dos gastos, tá? Esse é o nosso objetivo Z, controlar os gastos públicos. Qual é a medida? Divulgar os vencimentos no portal da transparência, no site. Primeiro, teste da adequação. Tá? A minha medida Z
não, a minha medida M1 atinge o meu objetivo Z, pelo menos ajuda a atingir o objetivo Z? Se eu entender que sim, beleza, passei no teste da adequação. A medida 1 é adequada para atingir o objetivo Z. É isso que ele está falando na outra página aqui, ó. Se não é adequada, eu não vou tomar a medida, não faz o menor sentido. Se tivesse um estudo científico demonstrando que não ajuda em nada, ou que piora, tá? Então, para que tomar a medida? Mas, se as pessoas concordam que é uma medida adequada, então essa medida é possível de ser tomada. É aceito que se faça isso, que se tome essa medida, a medida de divulgação dos vencimentos. Agora, vamos para o próximo teste, que é o teste da necessidade. E o teste da necessidade ele é um teste relativo. Eu tenho que pensar agora em duas medidas, M1 e M2. Tá? Ó, há pelo menos duas medidas, M1 e M2, para realizar, e ambas são igualmente adequadas. Tá? Então eu tenho que pensar em duas medidas que sejam igualmente adequadas, ou seja, as duas servem para o objetivo Z, mas são medidas diferentes. E aí, no teste da necessidade, eu tenho que ver qual que afeta de forma menor, menos gravosa, o direito P1 daquela pessoa. Qual é o direito nesse caso? Seria a intimidade, certo? Tu ganha 5 mil, 10 mil reais, tu não quer que todo mundo fique sabendo. Então, talvez, no momento que tu é funcionário público, tu não quer que as pessoas fiquem sabendo disso. Só que o objetivo é controlar os gastos com funcionários, então a medida foi divulgar no site. E aí agora eu tenho que pensar em duas medidas. Vamos supor que eu tenha duas opções. Eu posso divulgar no site o vencimento do servidor, ou eu posso divulgar no site o vencimento já deduzido as parcelas que aquela pessoa paga de pensão, por exemplo. Vamos supor que a pessoa paga pensão. Duas medidas então. Sai lá no site. Essa pessoa recebe 10 mil reais, ou essa pessoa recebe 6 mil reais, porque os 4 mil reais ela paga de pensão. Tá? Tem essas duas opções, medida 1 e medida 2. As duas medidas servem, são adequadas para apresentar os gastos da administração pública. Uma diz que gasta 10 mil reais, outra diz que gasta 6 mil reais para aquela pessoa e mais 4 para pensão, que vai direto para a mãe. Tá? Aponta o mesmo valor saindo dos cofres públicos, serve para controlar o gasto público. As duas são, então, adequadas. Só que no teste da necessidade, eu tenho que ver qual das duas medidas que afeta menos o direito que está sendo, de alguma forma, restringido, que é a intimidade. Qual que restringe menos a intimidade? A medida 1, certo? A medida que diz que eu vou divulgar 10 mil reais. Agora, se a pessoa paga a pensão ou não, isso é problema da pessoa. Não importa para a administração pública o que acontece com o dinheiro. O que importa para a gente é controlar o dinheiro. Então, a gente quer saber quanto que paga, 10 mil reais. Tá? Isso, por exemplo, é objeto de uma ação que o STF decidiu, que deve haver a divulgação dos vencimentos, só que essa divulgação não deve apresentar parcelas de cunho pessoal, ou seja, não pode sair lá no portal da transparência se a pessoa paga pensão, se a pessoa paga plano de saúde, se a pessoa paga um empréstimo para o banco e o dinheiro vai todo para o banco, sei lá, tá? Isso não aparece, aparece quanto que a administração paga. Agora, o que é feito com aquele dinheiro não aparece, porque o STF entendeu que não há interesse público ali em divulgar essas informações, o que interessa é saber o que está sendo gasto. Isso a gente poderia, então, encaixar nisso que ele está falando aqui, certo? Eu estou tendo duas medidas e eu estou escolhendo a medida que fere menor o direito dele. O direito dele à intimidade vai ser ferido de alguma forma, ele vai ter o vencimento divulgado. Por quê? Porque depois eu vou chegar na terceira fase. Eu escolhi a medida menos gravosa, divulgar o valor total, 10 mil reais, não falar nada de onde vai parar o dinheiro. Agora eu tenho que decidir. Eu posso, ainda assim, não divulgar nada. Posso entender que a intimidade vale mais. Posso entender que tem outro princípio envolvido. Posso entender que é a segurança o princípio envolvido aqui, porque ele pode sofrer um sequestro se souberem quanto ele ganha. Tá? Poderia. Enfim. Tá? Mas aqui ele está dizendo, o caso mais simples é imaginar que são dois princípios. E pronto. Vamos imaginar dois princípios então.
impessoalidade da administração ou moralidade da administração contra intimidade. E aí, escolhi a medida adequada que serve para atender o objetivo que eu quero, escolhi a medida que menos fere os direitos dele, e agora chego aqui na fase final, que é a tal da proporcionalidade em sentido estrito, que eu vou realmente sopesar. Nesse caso, quero prestigiar essa medida ou a outra? Quero prestigiar esse direito, esse princípio ou outro? Qual o princípio que vai prevalecer nesse conflito aqui? Por isso, ele divide, então, o sistema em três. Primeiro, eu vejo se é adequado. O judiciário nunca deve estabelecer uma restrição de direito fundamental que não seja adequada para atingir algum outro fim ou direito. Tem que ser adequado para alguma coisa, senão não tem sentido nenhum. Segundo, se eu tiver diversas medidas, eu tenho que achar aquela que seja menos gravosa. Tá? Aqui restringe ao menos possível, porque os princípios são, para ele, mandamentos de otimização. Significa que eu quero realizar eles ao máximo possível. Se eu quero realizar eles ao máximo possível, na análise de necessidade, eu vou escolher a medida que restrinja eles ao mínimo possível. Eu quero a menor restrição para garantir os princípios ao máximo. E, depois de descobrir qual é a medida que restringe mínimo, eu vejo, então, naquele caso, o peso maior. É desse princípio P1 ou desse princípio P2. E aí, resolvo o conflito. Tá? Isso está escrito aqui na página 119 e 120. Mesmo que seja cheio dessas letrinhas. Tá bem? Deem uma lida com atenção que vocês vão ver que ele diz isso que eu acabei de dizer. Tá bem? Se tiverem dúvidas, me mandem mensagem. Tá? Beijos.